Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos dando início à live. Após as lives que eu tenho passado, não é pregando uma religião, não. É desvendando os mistérios que existem nos textos lidos, né? Então, como nós sabemos, todos sabem, que sempre o mal, quando vem até nós, se é uma coisa que pode falar dele, vem anunciado por um. Assim também como a maioria dos bens que chegam até nós, também tem um que vem anunciando isso aí. E tem também as pessoas que decretam a sua própria marzela, né? Que às vezes começa a não dar certo uma coisa, como é comum, que não dá certo também até para pessoas bem-sucedidas, né? Na maneira financeira. E às vezes até que ora muito, né? Também tem coisas que não dá certo. Agora, o que não podemos fazer é ajudar. Assim, tem pessoas que começam uma dor, se ela está um pouco grave, ele diz, olha, eu vou morrer. Dessa vez eu não passo, não. Dessa vez eu vou morrer mesmo. Quer dizer, ele está falando com aprovação. É ele que está falando, é ele que está com a dor e é ele que está falando que vai morrer, não é você. Que dificilmente uma pessoa fala do outro, assim, por exemplo, quando por muito ódio de alguma coisa, tomara que ele morra. É muito difícil. É mais difícil do que você vendo pessoas decretando a própria miséria. Se eu continuar nesse lugar, eu vou passar até fome aqui. É assim. Se essa dor continuar, eu não suporto, até amanhã eu vou amanhecer. Amanhecer o dia, eu estou morto. Estou morto. Você está vendo aí? Nós vamos apregoando a nossa própria catástrofe. Em vez de dizer, hoje eu estou assim, mas existe algo que pode mudar essas coisas. Morrer na briga, no bom sentido, lutando por uma causa, é melhor do que ficar vivo e não lutar pela... Certo? Porque o que adianta a gente estar vivo e não ter êxito? Eu estou bem de saúde. Como é que está? Não, vai tudo bem. Você pensa em fazer o que o ano que vem? Sabe que eu nem pensei ainda? Eu vou deixar ficar mais perto para depois eu programar. Ele precisa de estratégias. Ele precisa de conhecimento. Ele precisa de procurar alguém que é técnico nessa situação. Mesmo que eles também erram, mas pode acertar mais. E o nosso prazo para uma conquista que venha a dar certo, ela tem que ter um espaço. Para você saber se uma terra produz, ou você tem que levar um agrônomo para levar a terra para exame, ou você mesmo tem que tomar uma atitude de plantar aquela planta que você pensa em continuar no futuro. Por quê? Se não deu, você tem que ver se não foi algum bichinho que cortou e tal, um esterquinho, quem sabe, um adubozinho. Não deu, você vai ter que mudar de planta, qualidade de plantações. Tem terra que não dá banana, mas ela dá abacaxi. Tem terra que não dá milho, às vezes, se não for com tanta despesa, mas às vezes ela dá machixe, dá melancia. Então, Deus fez nós não para ficar parado numa coisa, chutando balde. Não. Deus fez nós altamente capacitados para ser um cientista, mergulhar em busca
de ser um vencedor. Porque para ser um fracassado não precisa mergulhar. Você trupica. Tem muita coisa na vida que é mais do que um tropeção. Esse já não precisa caçar. Com a liderança do mundo, a desgraça já encheu a terra e precisa procurar? Sem dar. Meu Deus. Tem que procurar como sair dela. Mas sair dela como? Eu tenho que esperar na hora do reboleio? Não. Procurar vetá-la antes que chegue até você. Não é mais fácil prevenir do que remediar? Não é assim que o povo fala por aí? Aí é isso aí a questão de razões que levam a pessoa à miséria. Aí, vamos um pouquinho para o lado da escola. Você põe seu filho na sala de aula, de olho no seu filho. Não é de olho no professor que você tem que ficar, não. O professor ele vai ter que ganhar muito bem, porque eu uso até falar bem dos professores, mas é você que tem que olhar a situação do seu filho. Por isso que às vezes os professores falam, mandam uma cartinha para os pais, olha, precisamos falar com vocês. Ele conseguiu ver algo no seu filho que quem devia ter visto era você, porque ele fica por um curto espaço com o seu filho, vê algo que ele faz de errado, mas certo, mas ele tem menos prazo para isso. E você é o pai dessa criança, ele vive com você, você conhece ele como ninguém. Quem conhece melhor o filho, a Bíblia mesmo diz, senão o pai. Quando fala o pai, refere à mãe. Certo? É por isso que nós não chegamos. É porque não queremos ser heróis. A nossa maneira de agir, às vezes, está querendo que nós sejamos um fracassado. Pegamos um dinheiro na mão que daria para você fazer crescer, virar 2 tantos daquele que você está com ele na mão, mas isso já não vale nada mesmo, né? Só é 10 reais, né? Não que eu sou contra um aperitivozinho dele lá e tal. É só 10 mesmo, vou beber logo uma dosagem, né? Que pelo menos eu fico alegre. Ele pode ficar alegre, o fígado dele não. O fígado dele vai ficar até contra ele. A coisa vai pegar. Então é por isso que nós não chegamos lá, amigo. Não chegamos. É porque ou nós deixa para sair do problema depois que já está mergulhado nele, ou esquecemos de prevenir. Fechar a porta por onde? Jesus disse assim, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ou o perseguidor, ou o atacante contra ele, ele o armaria e vigiaria a sua casa. Jesus avisando que tem que fazer isso antes. E tem um ditado do mundo que diz assim, que o brasileiro, mas não é só o brasileiro não, no mundo inteiro tem gente assim, só fecha a porta depois de roubado. A hora que o ladrão vem, leva tudo dele, ele fala, agora eu quero ver o ladrão roubar. Ele põe tranca na porta, ele põe dois cadeados e faz uma despesa imensa. Mas o ladrão já levou, né, as coisas. Aí ele vai procurar fechar. Hoje nós vamos no livro de Isaías, no capítulo 37, e vamos ler algum versículo. Quando eu ver que o tempo lá vai ficando curto, porque não adianta eu ficar falando para o vento sem me explicar para você em que motivo eu quero chegar. Aí eu te ensinaria o fim, não falava do começo. Ensinaria para você que tem bênção, mas não sabia como buscar. Ensinaria não, aliás, te avisaria que vem o mal, mas não sabia de que forma. E que hora que você tem que livrar dele. Não é? Na academia de ensino de fugilista lá, você vai e assista. O professor vai ensinar o ataque primeiro e depois ensina a defesa. Certo? E todas as coisas não são diferentes, né? Então, naquele tempo, aqui está no capítulo 37, o verso, vamos começar no verso 8.
voltou, pois, Rabisaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbano, porque ouviram que o rei já se tinha havido retirado de Laquis. Então chegou esse aviso por Rabisaque e disse para o rei, falou assim, olha, o rei da Síria, que estava tomando na época todos aqueles reinados de volta, estava com uma força extraordinária. E com uma cambuia de deuses, ele tinha lá deuses, daqueles paizinhos que ele estava destruindo, estava lotado de deuses, de pau, de pedra, de tudo quanto é tipo de deuses, não Deus. Deuses com D minúsculo, certo? Isso que não vale nada, não serve para nada. E então, ele veio e avisou, falou assim, falou para o rei da Síria, você não precisa nem preocupar não, porque a turma lá já se retiraram lá de Laquis, que era o próximo a ser atacado, você nem preocupa com aquilo mais não. Se você for tomar, eu usando as minhas palavras, se você vai tomar mais reinado, parte para cima de outro, porque assim já era. Só de ver falar o que você está fazendo, já tomou uns quantos reinados, ele já voou no mundo, ele já se deu fora. Pelo menos isso ele foi sábio, né? Caiu fora, porque ele chegava matando todo mundo, né? O rei ouviu que a respeito de Tirica, que era outro rei da Etiópia, se dizia, o rei que ele avisou já estava ouvindo acerca lá do rei da Etiópia, algo que se dizia, saiu para guerrear contra ti. Alguém disse para ele, olha, ele está armando lá para vir para cima de vocês, viu? Assim que ouviu isto, veja bem, tem que ser esperto, ficar ligado. Assim que ouviu isto, enviou o mensageiro a Ezequias dizendo, ele era amigo de Ezequias. Porém, Ezequias era um homem temente a Deus, mas era amigo dele, que adorava os ídolos dele lá, estava para lá, mas isso não veio ao caso, né? Ele sempre era amigo. E ele mandou um recado para ele e falou para o enviado, diz lá para Ezequias, assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Ezequias era o rei de Judá. Não te engane o teu Deus. Depois apontou a sarna. Olha, o outro rei, seu amigo lá, mandou te dizer, você viu, eu estava perdendo a crença até das deusaiadas que eu tinha lá. Não tente enganar o seu Deus, viu, Ezequias? Eu sei que você tem um Deus aí que nós aqui sabemos como é que é, né? Mas não está no seu rumo. Mas ele sabia o poder que o Deus de Ezequias tinha. Ele só não queria fazer o que Ezequias fazia para ter um moral diante desse Deus. E diz, em quem confias? Porque você confia nele, dizendo, até diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Pisou na bola. Ele disse, olha, só de você dizer para ele, o povo de Jerusalém, que pode ficar tranquilo, porque Jerusalém estava dividido entre o governo de Judá e o governo de Israel, repartiu-se a liderança do país. Deus lançou-se uma punição para cima de Jerusalém. Ezequias estava tranquilo, começou a anunciar, não, pode ficar tranquilo, nós somos todos israelitas, vocês têm um regime aí, manda de um jeito, manda de outro e tal, mas não vai acontecer nada. Ele mentiu, ele pôs uma profecia errada, qual até quem não conhecia Deus verdadeiramente, que já tinha medo das ações, que ele é um Deus forte, ele seguia ídolos, até ele estava com medo. E ele avisou ainda. Foi melhor pregador para Ezequias do que se tivesse um lá. Não, você pode confiar em Deus, você vive enjoelhado. Você viu aí? As coisas é vinda por quem Deus quer mandar e não por quem quer ir em lugar de Deus.
Já tens ouvido, ele continuou falando, o que fizeram os reis da Síria a todas as terras. Olha o recado. Não cai na besteira de querer enganar Deus passando as profecias erradas, sendo que Deus falou que vai levar a punição lá. Porque você está vendo aí o que a Síria está fazendo com todas as da terra aí. Como as destruíram totalmente. Você viu aí. E você está falando de Jerusalém para ficar em paz, para ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Então não engana seu Deus, não. Não tenta não, que você não vai conseguir. Usando as minhas palavras. E crês tu que te livrarias? E você acredita, Deus tendo falado, e você ainda continua falando, não. Você vai morrer e vai para o céu, voando com um par de asa, maravilhosamente. Você viu aí? O que não entendia de nada disse para ele. Você conhece muito bem o seu Deus, hein? E você sabe que nós adoramos imagens. Mas o que você está falando, que Jerusalém pode ficar tranquila, Deus não disse assim. Deus não disse assim. Porventura, os deuses das nações livraram os povos? Você viu que as imagens dos outros lá não inventou nada. Morreram todos. Que meus pais destruíram. Ele falou da mesma raça aqui. Destruíram Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Delassar. Fez a pergunta para ele. Você não está sabendo disso? Que os deuses lá não vedou ninguém lá? Onde está o rei de Amate? Você viu que também foi, né? E o rei de Arpade? Também foi, você sabe. E o rei da cidade de Seravaim, de Ena e de Ivan? Deixa de estar querendo enganar Deus. Deixa de estar querendo enganar o povo com falsas promessas de bênção e vitórias e céu e tudo mais. Ele o terá, mas se o office boy, o enviado ou o profeta, como diria antigamente, passar para ele, vier até a ele e dar autorização. Agora, vejamos. Ezequias entrou em desespero, porque ele fez uma análise. Ele era um homem que estava dentro de uma religião que ele se tratava com respeito. Ele chega e desafiou com Deus. Lembra que eu só fiz o que era reto aos seus olhos. Certo? Mas, no entanto, tinha gente lá no meio das idolatrias, lá sabendo mais do que ele. Foi preciso falar para ele, você para de estar com brincadeira com Deus, hein? Você acredita nele, que ele faz tudo, faz isso, faz aquilo, pois então o respeite. Porque você sabe aí, ó, você sabe o rei fulano, aquele outro, acabou tudo. E os deuses dele? Os próprios que adoraram a imagem. O que os deuses deles valeram? Mataram-se todos. Tomou todos os reinados. Agora vamos ver que situação foi Ezequias? Então vamos lá. Verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta, eu trouxe uma carta da mão dos mensageiros. Leu-a. Recebeu, não perguntou por nada e leu. Com atenção. Então subiu à casa do Senhor sem dizer nada. Aqui não tem ele falando, muito obrigado vocês por ter sido chefe da minha igreja e me explicado. Não, ele não falou. Ele leu a carta, viu o pepino e saiu correndo lá para a casa do Senhor, que é aquela casa que Salomão mais tarde construiu, né? Entendeu-a perante o Senhor, estendeu, deitou no chão, embora o Deus não é aquele de pau e de pedra que ele via, mas ele sabia que era assim que era o processo, ele deitou no chão e começou a orar. E orou ao Senhor dizendo, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins,
Senhor é acima do maior que existe nos céus. O Senhor está acima deles. Tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Seja ele errado, seja ele certo, está fazendo errado é os povos. Mas lá é de Deus. Ele está sendo um atrevido, operando coisas em cima errada, no lugar que nem dele é. Tu fizeste os céus e a terra. Eu disse na oração para Deus. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Será que Deus não estava prestando atenção? Estava. Mas ele falou de desespero por segurança. Meu Deus, eu queria que o Senhor abrisse bem os olhos e olhasse para mim agora. No desespero que eu estou. E estou inseguro. E ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Porque ele pediu ajuda, Senaqueribe, sabendo que o Deus de Ezequias era forte. Ele pediu ajuda. Ele falou assim, ouve a palavra dele lá também. Ele também está desesperado. As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Quantas vezes ele o atacou, Senhor? Mas agora até ele está na mão da Síria lá. Então, ouve as palavras, tanto aquele que falou de mal, e quanto agora o pedido de misericórdia. O Senhor é acima de todas as coisas. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram nada, não valia nada, né? Obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruiu. O único verso 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, da mão do rei da Síria, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Deus, é o Senhor. Então, palavras, meias palavras, meio crendo, ou meio descrendo, não existe. Ou é uma coisa, ou é outra. Você quer ficar curado? Mesmo? Você tem feito o quê? Assim, para se livrar? Já que toda doença é espírito. Os pregadores não pregam isso, né? Mas Jesus pregou. Quando ele ia expulsar uma paralisia, ou uma cegueira, ou qualquer tipo de uma doença, um paralítico, ele dizia, espírito de tal coisa sai dessa pessoa. Por que eu pregar diferente? Por que eu ficar esperando milagres? Milagre, você já é o milagre. Só falta ligar a chave. Não é assim que você fecha o seu carro? Você entra, não é nada, quietinho. Fica ali, não mexe não, você vai posar lá dentro. Mas trisca naquele lugar certinho. Não vai mexer no lugar errado não, hein? Vê se está desengatado, viu? Porque pode você bater na chave e dar um pulo lá para frente. Certo? E às vezes está muito próximo da criança ou de um carro e bater. Tudo tem que ser feito com desejo, com força de vontade, com heroísmo e com inteligência espiritual. Aí você vai e mexe no lugar certinho daquele carro. Só se ele estiver danificado, né? Mas também se você viver num mundo como esse e ainda confiar em coisas que não valem nada, não é possível, né? Não estou falando que tem carro velho, não. Porque também depende muito do zelo. Quem tem um carro velhinho aí pode dar de 10-0 no que tem um novo. Vai do tipo de usar, né? Mas aí você mexendo no lugar certo, ele vai funcionar e vai te levar onde você quer. É assim que toda
todas as coisas funcionam. Você tem que correr atrás do que você quer de objetivo para a sua vida. Foi isso que Deus te mandou para cá. Ele te equipou de entendimento, cérebro, neurônios, o QI de um homem inexplicável. Ele pode ter variedade de mudanças de pensamentos, troca de situação, mas é que não fazem. Tem pessoas que ele estabiliza e não se move. E guerras se ganham, seja no mau sentido lá de guerra mesmo, seja no bom sentido, é com seus ataques. Mas quando você for atacar algo, ataque pensando na defesa que o outro pode ter aprendido. O outro que eu digo é qualquer coisa. Problemas, pessoas mesmo. Porque ele pode ter a defesa. E você tem o ataque. E ele, conseguindo livrar do seu ataque, você pode ter certeza que ele tem outro ataque para te pegar. E assim é o que o diabo tem feito com vários mensageiros de Satanás, que vem trazendo para você, às vezes ensinando até a atacar, mas não te ensinando a defender. E quando a gente fala contra lei perversas, pregadores, que não está nem aí, ele fala de um céu que tanto faz. Não é assim, amigo ouvinte. Você quer ficar curado? Repito novamente. Coloque em você agora mesmo. Você não precisa de intermediário, não. Você só precisa de Deus. Só isso. E uma mudança na sua casa, uma faxina no sentido espiritual. E você mesmo. Vai lá no seu doente. Assim, ó. Passa a mão em cima do local. E diz, poucas palavras, não adianta você falar. Jesus disse que por muito falar, a pessoa pensa que pode ser ouvido. Você não precisa muita coisa. Você só diz assim, doença. Eu sei que você é um espírito do mal, porque Deus não fez nenhuma doença. Eu te ordeno, sai daí. Suma. E agora a outra parte é do doente. Jesus disse assim, ó, vai em paz e será curado. Então agora depende do outro, do doente, tomar decisão. Às vezes a dor ainda está aqui. Ele já levanta falando assim, não valeu nada a oração, que nem é uma oração. Quando vamos fazer uma oração, o orador está cheio por aí, fazendo discurso por aí. E às vezes orações diabólicas, passando coisas que para nós não interessam nem um pouco. Não é. É o jeito de expressar. Não é uma oração, é uma conversa com Deus. É uma combinação que você vai ter que fazer entre você e Deus. Me diz depois o que vai acontecer na sua vida. Vai ficar curado. Se chegar o elemento vir a falecer, também não entristeça. Porque nós sabemos e queremos que viva. Mas Deus, querendo tirar ele de um problema maior, que vai atrapalhar ele a herdar o reino de Deus, às vezes abrevia a viagem. Certo? Amigos ouvintes, por favor, deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal, para ajudar a me manter o meu canal. Estou pelejando para melhorar o sistema quase que deficiente de estar passando essas lives, certo? E assim eu posso continuar falando. Se você gostou, escolha para você, como disse o apóstolo São Paulo, o que for bom. Retende o que for bom. O que você não gostou, ou às vezes até não crê assim, tudo bem. Livre-arbítrio. Mas passe para o seu amigo, para ele dar uma olhadinha, que às vezes essa que não serviu para você, vai servir para ele. Nós estamos aqui na Terra para isso. É para ajudar a achar o caminho. Certo? Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor
por ter enviado os seus anjos, agradeço a eles, os bons espíritos, pedindo uma cura na casa daquele que está desesperado, caso for possível. Passar na casa dessas pessoas, que não vou citar o nome, que estão nessa lista de intercessão, e às vezes até, quem sabe, até nos negócios. O Senhor não é Deus de negócio, mas não deixe que os maus espíritos venham atrapalhar a melhora de situação, porque o Senhor quer ver todo mundo bem, certo? Nós é que buscamos invenções e às vezes não te obedecemos e fazemos conforme precisa. Meu Pai, eu peço por todos os ouvintes de toda a face da terra, os que estiverem me ouvindo, tudo que pedimos a nós, sabedoria, revelações, saúde, boas energias na nossa casa, nós pedimos a todos eles, ao que puderem ser feitos, Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo, sabe todas as coisas, e não há outro Deus além de ti. Te agradeço acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.